tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eu gosto muito deste versículo, porque tem um princípio de equilíbrio nele. Quando diz assim, faça-o conforme as tuas forças, está dizendo, não vá além e não fique aquém. Faça na proporção da tua força. A Bíblia está repleta de personagens que apresentam desculpas todas as vezes que recebem um chamado divino. É só Deus chamar, a pessoa ela apresenta uma desculpa. Não sei se você se lembra de Moisés. Moisés vai dizer assim, eu não sei falar direito, eu sou meio gago, não vai dar certo. O Jeremias vai falar assim, eu não tenho idade ainda, eu sou uma criança. O Jonas, ele nem respondeu, ele desceu para o porto e pegou um navio para o outro lado. Então cada um tem um jeito de responder, e muitas vezes negativamente ao chamado de Deus. E ainda hoje muitas pessoas continuam dando desculpas a esse chamado. Quando Deus chama ao compromisso, a pessoa dá desculpa. Nós ouvimos as pessoas dizerem, estou muito ocupado, eu não tenho tempo a perder. Uma frase famosa é, tempo é dinheiro, né? A frase do capitalismo, tempo é dinheiro. A agenda está lotada, não tem espaço para isso. As pessoas se acostumaram com o ritmo acelerado imposto pela vida moderna, vivem numa velocidade estonteante, tudo tem que ser rápido. Já prestaram atenção nisso? Tudo tem que ser rápido. Nós nos acostumamos tanto que aí nós vamos lá no banco, já nos acostumamos com o cartão eletrônico, nós não suportamos mais a fila no banco. Vamos pagar as coisas já com cartão de crédito. Restaurante, gente, eu particularmente não suporto mais ir no restaurante e esperar uma comida à la carte. Eu já gosto de ir lá no self-service, já põe minha comida e já como rapidinho. O lanche, você chega numa janelinha, você pede, na outra você paga, na outra você pega e fui. É rapidinho o lanche hoje. Pizza, alô. Ele já identifica o número do seu telefone, já sabe o seu endereço. Você faz um pedido de pizza rapidinho, está em casa. Comunicação, e-mail. Antigamente demorava-se semanas o envio de uma carta. A resposta então, hoje você mandou um e-mail, aí a pessoa não te respondeu, você cutuca ela no Facebook, aí se ela não respondeu, você liga no celular, e se ela não atender o celular, você arruma um jeito de colocar ela para ela ver uma chamada não identificada, aí ela atende, não é? Porque você quer na realidade uma comunicação rápida. A comunicação tem que ser rápida. Eu quero agora, é telefone, é celular, eu quero achar essa pessoa agora. Antigamente as estradas, até as estradas eram estradas muito simples, hoje são vias rápidas. Eu quero chegar rápido nos lugares. Congestionamento nos deixa louco. Se tiver um carro muito devagarzinho na frente, eu já quero logo
ultrapassar. Eu quero rapidez. O mundo moderno me leva a isso. Uma das desculpas da atualidade, esse muito rápido, eu não tenho tempo para a religião. Deixa para quando eu me aposentar. As pessoas têm uma visão equivocada da aposentadoria, não é? Aqui nós temos um grupo grande de irmãos aposentados. Eu diria que as pessoas têm uma visão equivocada da aposentadoria. Mas essa é a frase. Deixa, quando eu me aposentar eu vejo essa coisa de religião. Mesmo no meio evangélico, temos pessoas com essa mentalidade. Uma falta de compromisso com a missão, com as coisas de Deus. Você deixa depois eu vejo isso. Eles citam uma frase que é maravilhosa. Olha a frase que eles citam: placa de igreja não salva, só Jesus pode salvar. Isso é verdade, não é? Olha quanta placa. Olhando ali você já sabe que igreja que é. Bate o olho e você fala: aquela é daquela igreja, aquela é daquela. Sabe qual é o problema? É que nós estamos falando de uma verdade, mas uma verdade que tem servido de desculpa. As pessoas usam isso como desculpas para não assumirem uma responsabilidade missionária. São pessoas que desejam usufruir do bônus da salvação, mas não querem arcar com o ônus da missão. Então isso é algo para refletirmos. Agora, essa atitude não é um fruto apenas da modernidade, não é apenas um modismo religioso, dizer, olha, é algo novo, já estava presente lá nos seguidores de Jesus, lá na antiguidade. Você já vê isso no início da igreja. Ao relatar o seu evangelho, o episódio que nós vamos refletir agora, Lucas está ensinando a sua comunidade sobre a importância de se comprometer com a missão. E o que eu quero te convidar então, meu irmão e minha irmã, é isso, é refletir sobre o compromisso com a missão. E na lógica do Evangelho de Lucas, Lucas escreve o seu Evangelho falando dessa caminhada. Ele sai da Galileia e vão caminhando até Jerusalém. E é nessa caminhada com Jesus que os discípulos vão aprender. A caminhada para Jerusalém é a caminhada de compromisso. E na estrutura do Evangelho de Lucas, que os discípulos vão aprender sobre ele. Jesus nos chama então ao compromisso. Eu quero convidá-los a isso, a refletir sobre o compromisso a ser assumido pelo discípulo de Jesus. Mas o que significa compromisso? Eu coloquei lá. Compromisso é a junção das três palavrinhas: compromisso, conjuntos, pró, em favor, misso, da missão. Se unirmos então os três, compromisso é juntos em favor da missão. Convido então a leitura do texto. E o texto bíblico hoje, Lucas 14, 25 a 33, que diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua própria cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual é de vós que, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos virem a zombar dele
dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular com 10.000 homens? Se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Qual a mensagem deste livro? Vai apresentar algumas exigências. Para ser discípulo, para assumir compromisso, tem algumas exigências. Que exigências são essas? Tem a ver com renúncia. E isso é uma dificuldade na vida, renunciar em favor do reino. E Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos: se vocês querem assumir o reino, tem que abrir mão de algumas coisas. E uma primeira coisa, uma primeira exigência é abandonar a família. Se você faz a leitura deste texto, descontextualizando, você vai definir ou defender a ideia de que a Bíblia é contra a família. Mas não é isso. O que Jesus está colocando aqui é que a família não pode vir primeiro que o reino. O reino de Deus está acima da família, e que não é para romper ou desprezar a família. Agora, o reino é maior que a igreja. E sabe qual é o maior problema das pessoas hoje? É confundirem igreja com reino. Tem gente que troca a igreja pela família. O bispo Nelson, eu gosto muito porque ele apresenta uma certa escala de prioridades na vida do cristão. E ele coloca Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, a família, o trabalho e a igreja. E tem gente que confunde, coloca a igreja como sendo igual a Deus. Não. Deus não é igreja, e igreja não é Deus. Quando diz que, se necessário abandonar a família, a minha família não pode me impedir de ter uma relação com Deus, uma relação profunda com Deus. Nós estamos em um ambiente totalmente diferente do ambiente que eu e você vivemos, num país de liberdade religiosa. Então aqui o que é colocado é: se necessário, você abandonar a família, mas pelo reino, se necessário. Agora não é uma briga de casal que a pessoa vai aproveitar disso e dizer: está vendo bem que a Bíblia diz, tem que abandonar a família pela igreja mesmo, porque não tem nada a ver com isso. Não é isso que a Bíblia está falando. Uma segunda exigência: renunciar própria vida. É negar a si mesmo, tomar a sua cruz. O discípulo não vive de forma egoísta, não vive os seus próprios interesses. Ele abre mão de si para viver o projeto de Deus. O projeto do reino está acima do seu projeto pessoal. Esse foi o exemplo de Cristo. Ele viveu o projeto do reino acima do seu projeto pessoal. Uma oração que deixa isso claro
É a oração do Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Quer dizer, eu tenho uma vontade, mas quero que a tua vontade seja feita. Uma terceira exigência: renunciar aos bens. Os bens podem se transformar em deuses. Podem nos tornar reféns deles. Então eu preciso ser capaz de estar acima dos meus bens. São eles que me servem e não eu que sirvo a eles. Fazer, vamos dizer, um trocadilho ou uma paráfrase com o que Jesus fala sobre o sábado, de que não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Quem sabe dizer também, não foi o homem que foi feito para os bens, mas os bens para o homem. Então aprendermos a colocar as coisas ao nosso serviço, para o nosso bem, e não nos tornarmos escravos disso. É aprender a renunciar. Qual a aplicação pastoral disso para nós? Com este rol de exigências, Jesus deixa claro que não é um caminho fácil ser cristão, seguir. Hoje nós vivemos um tempo de uma teologia que é a teologia do vem aqui para a minha igreja que você só vai ter felicidade. Você vai ser curado, você vai ter um novo emprego, você vai arrumar namorada, você vai consertar teu casamento, vai estar tudo certo na tua vida. Parece que só vai acontecer coisa boa. Parece que não tem luta, tribulação, parece que não tem renúncia. Estava conversando com uma pessoa esses dias e disse: hoje nós não falamos mais em renúncia em nome da eternidade. As pessoas querem receber todas as coisas hoje, aqui e agora. O Evangelho hoje é o Evangelho do agora. Nós queremos nossa resposta agora. Por isso, essa coisa do rápido, que não posso perder tempo. É por isso que Jesus recomenda pesar bem as implicações, as consequências, as opções. Quando você faz uma opção, a opção que nós fazemos pelo reino, o nosso serviço no reino, quando vamos fazer as coisas no reino de Deus, temos que pesar bem. Por isso ele vai usar alguns exemplos aqui. Ele usa uma parábola. Qual que é a parábola que ele usa aqui? Da construção de uma torre. Ele fala: olha, quando alguém vai fazer uma construção, ele tem que fazer lá as contas direitinho para ver se vai dar para iniciar e terminar a sua construção. Tem que pesar bem. Ele conta uma outra parábola também, a parábola do reino. Olha, um rei, ele não pode vacilar, senão ele perde o seu reinado. Se ele sai para a luta e ele vê que o outro é mais forte que ele não dá conta de vencer, é preferível ele mandar uma embaixada e pedir paz. Nós precisamos entender o nosso compromisso no reino, do que nós abrimos mão, do que nós não abrimos mão, seja no campo pessoal,
nós temos um compromisso com o reino de Deus. Por isso, nós somos convidados a tomar consciência da força, da vontade, da decisão, de olhar para aquilo que o Evangelho nos ensina e assumir com radicalidade as exigências do Evangelho. O Evangelho nos chama ao compromisso, e eu e você somos chamados a isso, a assumir com radicalidade estes compromissos. Mas para isso, o que eu preciso? De ter confiança, de ter consciência da minha força. Qual é a minha força? Conforme o versículo que nós lemos lá atrás, eu não preciso ir além e nem ficar aquém da minha força. Eu preciso de respeitar a minha força. Deus sabe da minha força. E você pode ser uma bênção naquilo que faz, mas o que precisa é aprender a renunciar a algumas coisas, porque o reino está acima de tudo. O reino não é a igreja. Igreja tem muitas, e a metodista é uma delas. Uma delas. O reino não. O reino está acima de tudo. E é esse reino que nós servimos. E em nome desse reino, nós temos que renunciar muitas coisas. No fórum pessoal, familiar, institucional, comunitário, da sociedade. Que Deus te ajude a trabalhar estes aspectos para vivermos um compromisso, para estarmos juntos em favor da missão. Amém?